TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com a Defensora Pública Geral do Rio Grande do Norte, Jeana Karenina Bezerra, e o advogado especialista em Direito Eleitoral, Pablo Pinto. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O potiguar Marcelo Navarro Ribeiro Dantas foi empossado no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Veja como foi a posse. Em rápida solenidade no plenário do Superior Tribunal de Justiça, ocorrida no dia 30 de setembro, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tomou posse como ministro da Corte. A solenidade foi prestigiada por autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, além de personalidades da área jurídica e da sociedade. O ministro Ribeiro Dantas, como passa a ser chamado agora, assinou o termo de posse e foi saudado pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. Chegado nesse tribunal, que é o Tribunal da Cidadania, é um tribunal que representa a esperança do brasileiro na sua confiança na lei e na justiça. E é muito bom se sentir querido, se sentir acolhido pelos colegas. Ele disse que espera mudança de mentalidade para diminuir a litigiosidade no judiciário brasileiro. Eu aposto numa mudança de mentalidade no Brasil para que nós diminuamos o nível de litigiosidade e possamos enfrentar as questões com base em meios alternativos. O ministro aposentado do STJ, José Augusto Delgado, registrou a importância do momento. A posse de Marcelo Navarro ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça é um orgulho para todos nós rio-grandenses. O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rogério Fialho, falou sobre o que espera do ministro Ribeiro Dantas no STJ. O ministro Ribeiro Dantas certamente vai contribuir e muito com este Tribunal da Cidadania. O Marcelo é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, um grande jurista, uma pessoa de inteligência refinada e certamente vai engrandecer ainda mais esse tribunal. Tela de Justiça. Ao participar de sua primeira sessão no plenário do STJ, o novo ministro foi designado para a 5ª turma de julgamentos do tribunal, onde estão os processos da Lava Jato, e passará a ser o relator do caso de projeção nacional. Tela de Justiça. Em sua vinda natal no dia 9 de outubro para o lançamento das audiências de custódias no Rio Grande do Norte, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, vai proferir palestra na sede do Tribunal de Justiça. Em seguida, ele participará da primeira audiência de custódia a ser realizada na sala da 3ª Câmara Cível, com condução do juiz Kennedy Braga e juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, assinará termo de adesão ao projeto, que está sendo implantado em todo o Brasil com o objetivo de reduzir o alto índice de presos provisórios ainda não julgados. Tela de Justiça. Pela segunda vez consecutiva, o Rio Grande do Norte ocupa o penúltimo lugar em transparência governamental, aponta o relatório do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV Direito de São Paulo. A segunda aferição da transparência do contencioso administrativo tributário, ano base 2014, analisou os portais dos governos na internet, investigando a acessibilidade do cidadão às informações fiscais. O desempenho do Rio Grande do Norte é pífio e ganha apenas do Amapá. Essa situação ocorre desde 2013, quando foi feita a primeira aferição. O estudo da FGV comprova que as informações de natureza tributária não são facilmente encontradas pelo cidadão contribuinte. Essa falta de transparência fiscal gera, por sua vez, maior insegurança jurídica e desrespeita a lei de acesso à informação. Tela de Justiça. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte lançou concurso com 17 vagas para a carreira de Defensor Público do Estado. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Defensora Pública Geral, Jeana Karenina Bezerra. Doutora Jeana Karenina, seja bem-vinda ao Tela de Justiça. Obrigada. É um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Doutora Jeane, a Defensoria está com as inscrições abertas para esse concurso, onde estão sendo oferecidas 17 vagas para o cargo de defensor.
essa é uma realização da sua gestão. O que esperar desse concurso? Exato, são 17 vagas de defensor público substituto, mas na carreira, ao todo, são 64 vagas. Então, é uma oportunidade excelente de ingressar na Defensoria Pública, porque é um concurso que apenas 17 vagas de imediato, mas que ao longo do período pode ser chamado todas as vagas a serem preenchidas. Concurso esse que era aguardado há bastante tempo devido à necessidade da Defensoria. Exato, e esse concurso não seria possível em razão do Estado estar no limite prudencial e a Defensoria não ter o limite de pessoal próprio. Então, mediante decisão judicial, nós estamos realizando esse concurso e que já é uma batalha de muitos anos que a Defensoria pretende preencher seu quadro para melhor servir a população norte rio-grandense. As inscrições já estão abertas. Como é que tem sido a procura, doutora? As inscrições tá um volume considerável já de inscritos. Eu venho acompanhando juntamente com a CESP e acreditamos que se intensificará mais ao final dos últimos 10 dias, que essa é uma projeção de todos os concursos, mas estamos tendo uma procura dentro do esperado. Quais são os requisitos necessários para ser defensor público do Estado do Rio Grande do Norte e qual o salário proposto dentro do concurso? Que tenha 3 anos de atividade jurídica, concluído o curso de Direito, e o salário proposto é de R$ 10.590, o salário inicial. Mas nós temos 4 categorias ainda, primeira, segunda, terceira e a categoria especial, e todas com vagas. E o acréscimo de 10% a cada progressão. Como é que a Defensoria conseguiu a realização desse concurso? Foi justamente, está no limite prudencial, a Defensoria não tem limite próprio, como o Judiciário, o Executivo e o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Legislativo. Então, a Defensoria Pública segue o limite do Estado, do Poder Executivo. Então, dentro desse limite, nós não poderíamos fazer o concurso. Então, há uma decisão judicial, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público e em razão dessa decisão judicial é que nós vamos conseguir realizar esse concurso. Mas já asseguramos que tem orçamento para os 17 primeiros colocados e já há entendimento junto ao governo que no curso do período todos serão chamados. As 64 vagas serão preenchidas. Hoje essa é a necessidade, é o déficit do número de defensores que existe dentro da estrutura da Defensoria Pública do Estado. São 102 cargos ao todo, apenas 38 providos. Doutora, a senhora está concluindo seu segundo biênio à frente da Defensoria Pública do Estado. No mês de novembro será eleito o novo defensor ou a nova defensora pública geral do Estado do Rio Grande do Norte. Qual é a avaliação que a senhora faz dessas suas gestões à frente da Defensoria? Foi muito gratificante esse período de 3 anos e 9 meses que eu estou completando essa semana. Houve uma evolução considerável, porque tomando por base que é uma instituição nova no Estado. Então, é uma instituição em crescimento, em estruturação. Então, o defensor público geral que vem, ele vai construindo um pouquinho da nossa estrutura. E nesse período que eu estou como defensora geral, nós conseguimos implementar a autonomia da instituição, prestamos contas diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, conseguimos reestruturar a carreira, melhor redistribuindo os cargos já existentes. Então, houve uma melhoria nesse sentido e agora nós estamos completando com a reestruturação, abertura de novos núcleos já nas cidades onde existimos, mas dando uma melhor estrutura, tanto de trabalho como de atendimento à população. Então, essa foi uma grande conquista, nós conseguimos agora a abertura desse concurso público, o que vai dar uma margem de espaço de crescimento para a instituição, ter uma maior interiorização no estado do Rio Grande do Norte e melhor servir a população, porque há uma carência muito grande de defensores públicos. A Defensoria tem feito um trabalho bem elogiado pela sociedade, mas enfrenta muitas dificuldades. Esse trabalho tem sido feito com poucos recursos. Tem sido um desafio, doutora Jeane? Tem sido um desafio. Nossos recursos humanos, que é o número de defensores e de servidores, é limitado. Mas com esse número a gente consegue dar uma visibilidade do trabalho realizado pela população. Conseguimos já divulgar a existência da instituição, porque nem todos sabem o que é a Defensoria Pública. Nós também realizamos esse trabalho para as pessoas saberem que elas têm direito ao... trabalho de esclarecimento. Exato, que elas têm direito ao acesso à justiça através da Defensoria Pública e esse serviço é gratuito e é direito do cidadão. Então, nós também fazemos essa divulgação
Mesmo com esse número pequeno, também agora vamos trabalhar nas audiências de custódia, que será implantada na próxima semana. Nós já estamos nos estruturando, reorganizando dentro desse número de defensores, mesmo sendo limitado, mas a Defensoria faz questão de participar e de ocupar o espaço que é dela. E quem é que pode contar com esse serviço da Defensoria Pública do Rio Grande do Pode Norte? contar todo aquele cidadão que for carente, que não tenha condições de arcar com as custas do advogado, dos honorários advocatícios. Então, nós hoje temos o critério de que precisa ter uma renda per capita familiar de um salário mínimo ou, se for um cidadão que resida sozinho, de 2 salários mínimos. Mas aí você me diz, é pouco esse daí para ter uma base, mas nós relativizamos. Quando o cidadão chega à Defensoria, nós realizamos um perfil socioeconômico que tem um retrato da situação financeira desse cidadão e que ele ocupa na sociedade. Então, se ele se encaixar, ele vai ser atendido, mas porque nós também relativizamos. Às vezes tem uma renda maior, mas é uma despesa com medicamento, com plano de saúde, aluguel, então tudo isso é ponderado. E como o cidadão pode ter acesso aos serviços oferecidos pela Defensoria? Hoje aqui estamos presentes na cidade de Natal, Ceará-Mirim, Parnamirim, Nova Cruz, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros, Nísia Floresta e Caicó. Então o cidadão pode se dirigir às sedes da Defensoria. As sedes da nessas Defensoria cidades. nessa cidade e apresentar. Nós trabalhamos aqui em Natal, que o volume é maior, nós trabalhamos com agendamento. Então o cidadão vai e nós agendamos o primeiro atendimento civil. Na parte criminal não, a parte criminal que o processo está em andamento, ele é atendido imediatamente na parte de contestação da mesma forma. Então, e se for urgência também, urgência e emergência, o cidadão ele não fica na fila do atendimento, não. E nós sempre procuramos ir trabalhando uma faixa de 2 meses, 2 meses e meio da data do agendamento, mas nós também atendemos de imediato com urgência. Doutora, a senhora é defensora há 7 anos, nós estamos com esse concurso aberto, oferecendo essas 17 vagas, mas a possibilidade de se completar todo o quadro necessário para a estrutura completa da Defensoria. Qual a mensagem que a senhora deixa para aquele candidato interessado em ocupar o quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte? Eu quero dizer que a Defensoria Pública é uma instituição que está em crescimento no nosso Estado. Nós realizamos um trabalho muito bonito de inclusão social, de acesso à justiça àqueles menos favorecidos. Então, é um trabalho muito gratificante. Eu queria dizer que todos aqueles que estão estudando para concurso, que não percam a oportunidade. A Defensoria tem um trabalho maravilhoso, é muito gratificante ao final do dia quando você vê que consegue dar acesso aos direitos daqueles que não têm como custeá-los, ou seja, através do acesso à justiça. Então não deixe de fazer, é uma oportunidade excelente, o número de vagas com toda certeza será provido. Ao final do período de vigência do concurso, todos estarão fazendo parte do nosso quadro. Doutora Jeane, eu agradeço pela sua participação aqui no Tela de Justiça, parabenizo pelo trabalho que a senhora vem fazendo à frente da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui falando da nossa instituição. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Pablo Pinto. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Saúde integral, bem-estar, equilíbrio. Essa é a proposta do programa Direto ao Ponto. Aqui nós vamos refletir juntos e ampliar nossa visão sobre a vida. A gente se encontra todo domingo às 11 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação.
Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. Saúde integral, bem-estar, equilíbrio. Essa é a proposta do programa Direto ao Ponto. Aqui nós vamos refletir juntos e ampliar nossa visão sobre a vida. A gente se encontra todo domingo às 11 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Tela de Justiça. Estou de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal. Pré-candidata a presidente da OAB-RN, advogada e procuradora do Estado, Magna Letícia, foi homenageada pela Câmara Municipal de Natal. Veja a matéria da TV Câmara. Natural do município de São Rafael, no Vale do Açu, a advogada Magna Letícia de Azevedo veio morar em Natal aos 5 anos de idade. Na capital do estado, onde vive até hoje, doutora Magna Letícia é procuradora do estado há 23 anos. Sua atuação profissional foi um dos pontos para a concessão do título de cidadã natalense, proposta pelo vereador Bertone Marinho. A solenidade de entrega da honraria aconteceu nesta terça-feira. A doutora Magna merecidamente vai ser reconhecida cidadã natalense de São Rafael, mas vem prestando um belíssimo serviço ao nosso estado, à nossa capital. A sessão solene para a entrega do título de cidadã natalense à procuradora do estado, Magna Letícia, foi bastante prestigiada pela classe jurídica e autoridades do município, além de parlamentares da casa. É alguém que fez uma carreira brilhante, uma carreira jurídica, como procuradora do Estado e também como advogada, agora inclusive concorrendo ao cargo de presidente da Ordem, e é com certeza alguém que tem serviços relevantes à nossa cidade, e nada mais justo do que a Casa do Povo reconhecer através da concessão de título de cidadão. Um título justo, uma homenagem justa a quem realmente merece, tem serviços prestados à nossa cidade, e hoje vamos aqui festejar, prestigiá-la, e em nome da Prefeitura de Natal, não poderíamos deixar de estarmos aqui participando dessa noite tão especial. A homenageada falou da alegria em receber o título de cidadã. Muito feliz, muito honrada, muito feliz. Na verdade, eu já me sentia natalense, de coração, de alma, porque desde os 5 anos de idade que eu resido em Natal, eu vim bem cedo para cá. E esse título vem a me dar a maior das alegrias nesse ano. A família da procuradora também esteve presente. O pai da homenageada fez um discurso emocionado e apresentou os versos de uma música escrita para a filha, gravada na voz do cantor potiguar Isaac Galvão. Realmente é uma grande alegria, até porque Magna Letícia é grande alegria, é a nossa grande alegria. Então eu fico muito à vontade de falar sobre minha filha, porque ela é uma pessoa, uma boa filha, boa mãe, boa esposa, e com isso a dignidade dela se eleva muito em razão disso. Sou mãe coruja, não vai mais, ela merece, porque ela é boa filha, é uma pessoa que trabalha muito corretamente, sempre foi assim, é dela, eu acho que ela trabalha para o bem. Tela de Justiça. O advogado potiguar Eric Pereira é o novo presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB. Ele foi empossado nesta semana em Brasília pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Eric Pereira disse que assume a comissão com o desafio de contribuir para ter pleitos com mais lisura e legitimidade no Brasil. Em entrevista recente a este programa, Eric Pereira defendeu a realização de uma reforma política que seja de fato democrática. Tela de Justiça. O advogado Eduardo Nobre deixou o cargo de consultor-geral do Estado, que exercia desde o início deste ano. Mesmo após o governador Robson Faria tentar mantê-lo no cargo, o procurador da República aposentado decidiu se afastar do governo. Eduardo Nobre já voltou às atividades em seu escritório de advocacia. Uma grande perda para a gestão do governador Robson Faria. Tela de Justiça. A mini-reforma eleitoral foi sancionada pela presidente Dilma com vetos. Dentre eles está o inciso que permite a doação de empresas para campanhas eleitorais.
Quais as implicações dessa mini-reforma para as eleições do próximo ano? Eu converso agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Pablo Pinto. Doutor Pablo Pinto, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado, é uma satisfação imensa estar aqui e poder colaborar com esse programa. Doutor Pablo, quais são as implicações dessa mini-reforma eleitoral já para as eleições de 2016? Bom, ela já vai estar valendo para as eleições de 2016. As implicações é bastante pontual, desde a suspensão da decisão das sentenças, os efeitos suspensivos das sentenças, a mudança da divisão do tempo de TV, a forma de se estabelecer os debates, vários pontos foram alterados, mas são todos pontuais, estruturais mesmo, da forma como se faz o direito eleitoral brasileiro, nós não tivemos modificação. O financiamento empresarial para as campanhas, partidos políticos e candidatos, ele já está valendo para o fim do financiamento, ele já está valendo a partir do próximo ano? Olha, a presidente vetou o dispositivo que previa a possibilidade de doação para partidos políticos e para coligações. A impossibilidade só vai vir se houver a decisão do Supremo nesse sentido, porque o atual sistema permite essa doação. O Supremo Tribunal Federal já votou recentemente, mas ainda não concluiu a votação. Isso, exatamente. Pela quantidade de votos, a gente já pode, com uma certa segurança, prever, mas a formalidade exige que se aguarda o final do julgamento e a publicação. A opinião de alguns ministros é de que essa proibição ela já deve estar em vigor nas eleições do próximo ano. Olha, João, essa é a sua opinião também? João, eu entendo que a segurança jurídica exige que essa decisão tenha saído pelo menos um ano antes da eleição. Se essa decisão saindo agora, após o período de um ano antes da eleição, aí realmente ela não poderia valer, porque ela altera a regra do jogo. Mas, com uma decisão de constitucionalidade, com uma decisão que o Supremo pode modular os efeitos, ele pode entender que ela se aplicaria sim, pelo fato de já ter tido maioria dos votos antes do dia 2. Enfim, o Supremo vai regulamentar o cumprimento de sua decisão e pode ser que ele já aplique sim. Apesar da minha opinião ser que não poderia, pelo princípio de que existe a regra eleitoral tem que estar um ano antes já esclarecida, debatida e aprovada à perfeição. E a troca de partidos, a janela eleitoral? Olha só, a janela eleitoral é uma situação bem mais tão delicada quanto. Não existia perda de mandato por questão de fidelidade partidária, fidelidade como entendida na resolução do TSE. Porque, como o TSE entendeu que fidelidade era mudança de partido, que nós atribuímos fidelidade antes, o que hoje se chama disciplina partidária. Antes, a obediência do filiado ao partido, antigamente, sempre se denominou fidelidade partidária. Com a decisão do TSE, a desfiliação passou a ser infidelidade. Então, quem criou isso, quem inventou isso no sistema jurídico foi o TSE. A legislação parece que veio a reboque agora e realmente estabeleceu como causa de perda do mandato a desfiliação, a mudança de partido, né? Ela foi aprovada com uma válvula de escape. Ao meu ver, me parece que o Congresso Nacional resolveu ceder a essa inovação legislativa do TSE e aceitou as hipóteses de justa causa, por perseguição, justa causa por deturpação ou não ser seguido os documentos programáticos do partido. E reduziu também o tempo permitido para a troca de partidos. Isso. Então, na verdade, não é que ele reduziu o tempo, é porque a legislação eleitoral exige que o cidadão seja filiado ao partido um ano antes da eleição, da mesma forma que o domicílio eleitoral. E a partir de agora são 6 meses? O mínimo, porque os estatutos partidários podem prever prazos diversos. Então, por exemplo, hoje, teoricamente, o cidadão pode se filiar num partido para ser candidato pela lei em março, mas os estatutos dos partidos podem proibir isso. O estatuto do partido pode estabelecer um prazo superior a 6 meses. Então, vai depender também das alterações dos estatutos dos partidos. Na sua opinião, essa mini-reforma eleitoral, ela atende aos anseios da população brasileira? Não atende. Ela é muito superficial e, além de ser superficial, é pontual. A maioria dos pontos já estavam ultrapassados pela jurisprudência do TSE. Então, aquela reforma política que tanto se aguarda no Brasil, ela de fato não aconteceu com essa mini-reforma? De jeito nenhum. E qual a sua expectativa para as eleições do próximo ano, diante desse cenário que está sendo finalizado no Congresso Nacional? Olha, eu não vejo como um bom cenário. Eu vejo um cenário de insegurança jurídica. Nós temos aí um TSE se avorando no poder de legislar
extrapolando o limite normativo que lhe é atribuído pela legislação e pela Constituição, e me causa um certo medo dessa insegurança jurídica se tornar uma grande judicialização, e acabou que o voto do eleitor vai ficar subordinado a uma ratificação da justiça eleitoral, né? Porque vai ser tanta gente com processo judicial, quase todos os candidatos, dependendo de uma homologação da justiça eleitoral, seja por uma questão de inegibilidade, seja por uma cassação a posteriori, como compra de votos ou abuso de poder econômico, que o voto do eleitor vai ficar mitigado face às decisões judiciais. Essa mini-reforma ela tem causado muitas dúvidas e críticas, tanto da população como também dos políticos, dos parlamentares. Doutor Pablo, qual a sua opinião em relação a essa mini-reforma no que tange a sua amplitude dentro do pleito eleitoral que se avizinha? Olha só, nós temos um problema que é recorrente no Brasil. Se faz legislação para atender situações pontuais. Houve um acidente e tal, aí se cria uma regra para impedir aquele acidente. Nós não pensamos no todo. Essa reforma foi pontuada pelo que vinha sendo batido na imprensa, e o Congresso, tendo a sua coalizão de força, o que é que ele faz? Cede uma coisa, concede noutra. Aceita uma sugestão do TSE, uma prática que o TSE vinha fazendo para ficar bem com o TSE, mas, por outro lado, passa outra coisa. Por exemplo, a questão da fidelidade partidária. Assimilou-se na legislação uma coisa que não existia, que era a inovação legislativa do TSE. Mas, por outro lado, se colocou que não vai haver, que as prestações de contas vão ser simplificadas e que o cidadão não vai ser obrigado, alguns partidos pequenos e cidades pequenas, não vai ser obrigado a abrir conta de campanha, abrir conta de partido, né, para prestação anual, que era uma briga grande, porque os partidos municipais precisavam abrir conta de campanha, tirar extrato bancário zerado para demonstrar que a contabilidade foi zerada. Agora, com essa reforma, basta demonstrar que não teve trânsito de dinheiro e se faz uma declaração de prestação de contas zeradas. Então, agradou o TSE num ponto e desfez a jurisprudência do TSE em outro, que é a jurisprudência do TSE no sentido de que tem que haver alguma movimentação financeira, não pode ser zerada. Então, você perceba, é típico de momentos de crise onde não se sabe o que se está fazendo. Então, se aceita uma coisa, se negocia outra, e a estrutura política, a estrutura legislativa, a estrutura que realmente a gente deveria repensar, deveria mudar, essa está intocada. O senhor é especialista em direito eleitoral e atua junto aos municípios prestando serviço. Qual o sentimento da população quanto à reforma política brasileira? Olha, existem duas situações. Uma é o filiado do partido político, ou o dirigente. Esse tem tido muito medo dessa reforma, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Você não sabe se assumir num partido amanhã você é um criminoso. Ele está numa situação muito complicada. E o cidadão, ele não tem sido muito reflexivo, ele quer a condenação de todo mundo, né? Então o cidadão, tudo que vier para prejudicar os partidos políticos, para desmoralizar a classe política, o cidadão está aplaudindo. E a classe política, por sua vez, está se recolhendo, não está se defendendo, né? E isso tem causado essa legislação teratológica que a gente está vendo. Vamos aguardar então o fim dessa mini-reforma eleitoral no Congresso, se os vetos serão mantidos, serão derrubados, para ver as suas implicações nas eleições do próximo ano. Dr. Pablo Pinto, eu agradeço pela sua participação aqui no Tela de Justiça. Nada, sempre à disposição. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.